Eu gravei um conteúdo completo e direto ao ponto, mostrando por que vale a pena você trabalhar com o YouTube mesmo sem aparecer. Te mostrei exemplos reais, fiz simulações de ganhos, nivelando bem por baixo e ainda assim um salário muito acima da média. E mostrei alguns exemplos, inclusive, do meu próprio canal. Eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo para você conferir. Fiéis, antigamente eu pegava muita pilha, cara, quando eu vi o Corinthians ganhar o jogo e o assunto ser voltado para arbitragem em relação ao adversário, né, que perdeu o jogo. É sempre assim. Tentando se vitimizar, aquela coisa que a gente já conhece, todo time faz isso aí, todo clube faz isso. Né? E principalmente em jogos contra o Corinthians, para tentar desmerecer a vitória do Corinthians, para tentar mudar o foco, simplesmente por não gostar do Corinthians, por odiar o Corinthians mais do que qualquer outra coisa, e também para tentar desviar o foco da derrota do seu time, por ter sido incompetente no jogo. Tá? Isso acontece demais. E o Internacional tá caprichando, tá? Bom, bora começar aqui com esse vídeo, ó. Wesley foi puxado e agarrado dentro da área, impedindo de finalizar uma... Ó, agarrado dentro da área, impedindo... Vamos ver aqui isso aqui. Olha o que os caras estão reclamando. É sério isso aqui, é sério. Vamos lá. Olha do que os caras estão reclamando. Olha isso aqui, ó. Em câmera lenta, parece que o Yuri Alberto tá segurando o jogador do Internacional, mas aqui é uma disputa de bola. Aqui não tem pênalti, aqui não tem falta, aqui não tem nada. Não tem nada. Você vê que o jogador do Inter já vem desequilibrado, ó. Ó, trança a perna aqui do Yuri Alberto e vai se jogando, ó. Se jogando, aí vira o pé, vê que até ele entorta o pé. Vou mostrar de novo, ó. Ele até vai entortando o pé, presta atenção, esse pé direito dele aqui, ó. Ele vai entortando, ó. Vai entortando, vai caindo, ó. Vai se escorando no Yuri, ó. Ó, o pênalti foi ignorado pela arbitragem. Lances como esse não podem seguir sendo tratados com naturalidade. Olha isso aqui. Aí tem mais esse post aqui deles. Não cansados, não satisfeitos, né? Hoje nós, nos acréscimos, o VAR recomendou um pênalti em um lance no qual o jogador do Inter acerta primeiro e claramente a bola. Nas duas jogadas, cara, muita cara de... Cara, é muito nojento isso aqui, velho. Nas duas jogadas desse vídeo, no mesmo campeonato, atletas foram atingidos no rosto, nenhuma falta foi marcada, nenhuma revisão foi feita. Qual é o critério? Vou mostrar pra vocês. Até quando vamos conviver com tamanha incoerência na arbitragem? Ou seja, é um vitimismo, é tipo assim, tudo contra o Inter. Eu não vou ficar discutindo aqui, até porque, ó, esse lance aqui, eu até acho que foi pênalti, porque realmente foi uma... Acabou pegando o pé do Davi Luiz ali no pé do rosto do jogador do Internacional, tá? Então se pegou, mesmo que tenha pegado a bola, mas se pegou junto ali o rosto, cara, é uma falta, né? Se é falta fora da área, é pênalti também. Esse daqui eu acho que não foi, apesar de ser o Palmeiras, ó. Acho que não foi nada. Pegou de raspão ali, entendeu? Mas como é um Internacional, como é um clube que já tem esse histórico de chorar contra o Corinthians, e não é mandinha de perseguição, é um fato. O Internacional, desde sei lá quando, usa a arbitragem como único motivo para perder um jogo pro Corinthians. Ele não sabe perder um jogo pro Corinthians e ficarem quietos, admitirem que foram piores no jogo. Admitir que o Bruno Henrique fez duas faltas para amarelo, as duas faltas, para ser expulso. Não, mas o Internacional tem esse histórico, cara. E aí o Yuri Alberto, pra tirar aquela onda, vamos ver o que ele falou aqui. O Yuri Alberto, ele odeia o Internacional, claramente. Odeia. Tá? Mais até do que o Santos. Quando o Santos ele provoca também, faz gol contra o Santos pra caramba. Mas contra o Inter é especial, cara. Bora ver o que ele falou. Foi de uma importância muito, muito bacana, muito legal. E sendo em uma ali do ex, né? Em um ex-clube, vai ser muito especial. Tem pessoas lá que eu tenho um carinho imenso, um carinho absurdo. E querendo ou não, essa é a minha forma de demonstrar carinho aos meus ex-clubes. Esse comentário aqui é bom. Nunca saia do Corinthians então, viu? Que nunca faça isso com o Corinthians. Tomara que ele não saia do Corinthians. Se sair, tomara que não enfrente o Corinthians. Porque o filho da mãe, em lei do ex, ele capricha, tá? Cara, eu vou mostrar aqui antes de ver o que o Dorival falou, pessoal. Só pra não fugir um pouco do Yuri Alberto. O Dorival falou sobre o Vitão aqui, o Chorão, tá? Mas olha os números do Yuri Alberto aqui, cara. Que coisa impressionante. Vou mostrar aqui, ó. Primeiro esse aqui, ó. Na briga por tudo. Yuri Alberto lidera, mas ainda disputa a artilharia do século, no século e em casa. A artilharia da Neoquímica Arena com o Yuri Alberto, 43 gols, cara. A gente vai esquecendo, né? Vai passando o tempo, o cara vai metendo o gol. Quando a gente vai ver, o Yuri Alberto é artilheiro da Arena de novo. Junto com o Romero. Só que o Yuri Alberto tá jogando no Corinthians há muito menos tempo que o Romero, né? É um cara realmente impressionante. E o Yuri Alberto, no ano que ele foi mais hateado na história de um atacante do futebol mundial, ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. A artilharia do Corinthians no século XXI, Yuri Alberto, 68 gols. O
O Yuri Alberto é o jogador que mais fez gols no século XXI pelo Corinthians. Ele tá na frente do Romero, do Jô, que meteu gol pra caramba. O Dentinho, né, que era o artilheiro até um tempo atrás. O Dentinho foi foda também, né, cara? Pouco tempo também o Dentinho fez muito gol. Mais que o Guerreiro, mais que o Gil, o atacante, né? Liedson, Jadson, Tevez e Roger Guedes. 68 gols, cara. E ele não tá jogando no Corinthians tanto tempo assim, né? E vem jogando em vários clubes, vários times do Corinthians ali, né? Várias fases do Corinthians. E ainda assim se mantém sendo o artilheiro do século. Isso é impressionante, tá? Sobre a arbitragem, primeiro o que o Fabio Soldado falou, depois o Dorival. Beleza? Vamos ver aqui. Uma insegurança geral. Eu tenho acompanhado as rodadas e nessa especificamente, o árbitro com medo de errar, de ser punido, não sei o que se passa. Umas intervenções que o VAR, em alguns jogos, lance pequeno que o VAR faz as intervenções, outros lances eles não chamam, não fazem. Hoje, 2 lances pro Corinthians normais, que poderia ser resolvido ali no campo. E uma arbitragem que realmente conseguiu mexer com os nervos das duas equipes. Agora, rodadas e rodadas, a gente está aqui para falar sobre isso. A rodada passada, um lance mínimo. O VAR foi chamado para olhar, para ver. Lance mínimo de jogo, é contato, é futebol, é claro, a gente sabe. Existem contatos que precisa de uma atenção maior. Mas enfim, se tem alguém que também não ficou satisfeito com essa arbitragem dessa noite, foi o Corinthians. E aqui deixa muito claro que ele não tá chorando pelos 2 gols não, tá? Ele tá apenas falando que tem um receio da arbitragem marcar uma falta normal. Eu acho que os 2 gols do Corinthians anulados foram corretamente anulados, tá bom? Porque houveram faltas no início da jogada. E foi realmente na origem da jogada, não foi muito antes, não. Então, na recuperação de bola do Corinthians, por exemplo, nas 2 jogadas. Só que o que acontece? Ele tá reclamando da falta de atitude do árbitro. Em ficar se escorando, não marcando faltas bestas, e aí causa um alvoroço todo, porque vai no VAR, aquela coisa toda. Então o árbitro que usa muito o VAR é árbitro cagão, velho, que não tem culhão pra apitar um jogo desse. E o Dorival falou sobre o Vitão, bora ver aqui. Então, do Internacional, na saída do gramado, deu uma declaração dizendo que o Corinthians jogou com 12, sendo que o juiz apitou a favor do Corinthians. Como que você analisa essa declaração do jogador do Internacional? É difícil falar alguma coisa. Caso você queira até fazer uma outra pergunta, mas falar aquilo que um atleta tenha colocado na imprensa, eu prefiro não questionar, não respeito a opinião dele, entendo. Mas eu acho que o Corinthians fez por merecer o resultado. Nós não podemos tirar o crédito da vitória que nós tivemos, procurando jogar futebol, respeitando todas as situações, respeitando nossos adversários. Nós jogamos e merecemos aquilo que nós buscamos. O que você achou dos 2 gols anulados do seu time? É difícil falar alguma coisa. Ali é muita interpretação. Não sei se de uma maneira correta o VAR teria que intervir naquele instante. Apenas isso. Só essa dúvida que eu tenho. Zagueiro Vitão do Internacional. Pois é. Aqui a dúvida dele será que o lance já tinha passado, não? Porque eu acho que foi muito assim. O Corinthians retomou a bola com a falta e aí o Corinthians fez a jogada do gol. Não foi tipo como aconteceu. Teve um jogo que aconteceu, o Corinthians teve um lance no impedimento, eu acho. A bola foi lá na defesa, voltou o Corinthians tocando bola, e depois foi construído o ataque. Entendeu? Demorou a jogada. Aí depois foi anulado o gol do Corinthians. Acho que contra o Vasco, exatamente, contra o Vasco. Acho que o Yuri Alberto disputou a bola, estava impedido, o Depay disputou a bola, estava impedido. Então ali é outro lance. Esse daqui, pra ser justo, pelo menos na minha interpretação, tá? Eu acho que foi bem marcado aí. Mas o Corinthians jogou muito, cara. O Corinthians jogou pra meter muitos gols ontem, né? Então, mesmo com os gols anulados, dava a impressão que o Corinthians ia conseguir fazer os gols. Ia conseguir ganhar o jogo. Tava muito assim, tava criando muito, tava produzindo bastante, cara. Isso aí eu gostei pra caramba também.